Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Eu tô aqui hoje com um convidado super especial. Daqui a pouco eu vou falar com vocês, mas antes vou falar com vocês sobre o nosso patrocinador Mafuz Imóveis de Luxo. Além de um atendimento personalizado com imóveis de requinte e alto luxo, a Mafuz tem imóveis de alto luxo na região de Alphaville, Vila da Serra, Lourdes, Savassi e muito mais. Entre em contato, vou deixar aqui para vocês. Gente, ele que é fundador da AM Consultoria de Inglês e já fez intercâmbio e trabalhou como engenheiro geotécnico na Austrália, é engenheiro civil pela UFMG, também é certificado pela Cambridge como professor de inglês, além de liderar a AM Consultoria. Arthur tem expandido sua atuação para a tradução simultânea de reuniões e eventos. Com vocês, Arthur Mourão. Fernanda, muito obrigado por me receber, por me dar essa oportunidade para compartilhar um pouco sobre o meu trabalho. É um prazer estar te recebendo aqui hoje, Arthur. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Arthur, conta pra gente um pouquinho de você, agora que já escutamos o seu lado profissional. Quem é o Arthur, sem você dizer o que você faz? Eu sou um cara muito inquieto, que eu sempre busco novos desafios, eu tento fazer as coisas, embora as coisas sejam muito difíceis, os projetos sejam difíceis, assim como a AM Consultoria, eu sempre busco fazer as coisas que fazem sentido. Então eu fiz uma mudança de carreira muito, muito brusca e eu acho que isso me define muito bem. Uma pessoa que, se eu não me encontrar, eu me reinvento e eu tento as coisas, embora elas sejam difíceis. Tem muita gente que tem um pouco daquela síndrome do filme ruim, né? A pessoa, às vezes, ela entra em alguma faculdade, algum curso, não é aquilo, ela sente que não é, mas... já tô aqui mesmo, já paguei a faculdade, já gastei dinheiro, vai ser isso aqui. E não muda, né? Isso é triste. Ainda bem que você, apesar de ter feito um curso... Não vou falar mal nunca, né, gente? que é de peso, né, como a engenharia civil, você se descobriu em outra área. Conta pra gente um pouco dessa transição, como que foi pra você? Fernanda, não foi fácil. Eu estava bem estabelecido, eu não fiz uma transição quando eu estava embaixo. Então tem muitas pessoas que esperam uma crise, esperam um momento de dificuldade, falam assim, isso aqui não tá bom pra mim. Eu tinha saído do Brasil, eu tinha conseguido um trabalho na Austrália, no caso, e eu tava ganhando em dólar, tava muito bem. Tá maravilhoso. Tava muito bom. Então eu tava tendo uma experiência muito legal, mas mesmo assim eu não via futuro. Então assim, eu não esperei as coisas ficarem difíceis, eu não esperei as coisas começarem a dar errado. Eu fiz a transição quando eu tava, vamos dizer, no meu melhor momento profissionalmente. Só que... às vezes o nosso melhor momento profissionalmente, pelo que as pessoas veem, é muito diferente pelo que você vê. E tem gente que gosta de acreditar no que as pessoas estão vendo, não no que ela está sentindo. Então, foi uma transição difícil, mas foi uma transição necessária. E além disso, que você já contou pra gente, né, se abrindo aqui no seu lado pessoal, conta mais alguma coisa sobre o Arthur que ninguém sabe. Eu sou um cara tímido. Eu acho que as pessoas não fazem sentido. Não fazem ideia que eu sou esse tipo de pessoa. Então, eu sempre me relacionei bem. Sempre onde eu cheguei na universidade, ensino médio, trabalho, grupo de empresários, eu sempre cheguei e consegui fazer amizades muito, muito rápido. Mas por dentro mesmo, quando eu tô me relacionando, quando eu tô conversando com alguém, quando eu tô indo em algum evento, eu tô sempre muito cansado durante o evento, porque aquilo me tira muita energia. Eu acho que esse é o lance de uma pessoa que é mais introvertida. Você não ganha energia numa conversa, você acaba perdendo energia porque você tá... É como se fosse um trabalho, aquele tipo de atividade. As pessoas não fazem nem ideia disso. Não tem ideia mesmo, porque você parece um cara extrovertido, né, assim, que conversa com todo mundo, que tá sempre alegre, pelo menos é o que eu tô vendo aqui hoje. E Arthur, pra você que tá cheio das demandas, né, tem sua escola de inglês, tem os seus horários, seus alunos, provavelmente pratica atividade física, também fiquei sabendo que é casado. Como que você faz para lidar com tantas demandas no dia a dia? Qual conselho que você deixa para quem tem esse tanto de coisa para fazer e está começando agora?
Nossa, eu acho que meu conselho vai ser terrível. Deixa tudo... Tem vários pratinhos pra você equilibrar e deixa todos cair. Na verdade, essa é a minha sugestão. Acho que é uma sugestão muito... não vai de encontro com o que as pessoas estão querendo escutar, mas eu não sou um cara equilibrado, eu nunca fui um cara equilibrado, eu sempre fui um cara super desequilibrado. Eu acho que o desequilíbrio me levou às conquistas que eu tive e, ao mesmo tempo, também me levou aos erros que eu cometi durante a vida. Eu acho que agora eu equilibro o prato do trabalho e hoje em dia eu equilibro muito o prato do marido, então eu consigo ser esse cara, mas nas outras áreas eu acho que eu peco bastante. E também do exercício, eu acho que meu exercício físico tá em dia. Mas fora isso, a parte social, amigos, família também, família que eu falo assim, meus pais, eu acho que eu peco nisso, mas eu vejo também como parte do processo. Eu não sou um cara que vou falar que empreendedorismo é uma coisa fácil, que você empreende porque você tem tempo livre. Você não empreende porque você tem tempo livre, não. Você empreende porque você decidiu trilhar esse caminho e é algo que é o seu propósito. Sim. Então, a minha sugestão, a minha recomendação é que você, de fato, deixe alguns pratos caírem para você focar nos pratos que fazem mais sentido no momento. Adorei essa resposta, porque realmente eu tava até vendo um podcast do Thiago Nigro, ele falou, gente, eu quando iniciei, não tem essa de falar que tá tudo equilibrado, que eu tô comendo saudável, que eu tô gravando vídeo no YouTube e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu tinha dia que ele dormia de madrugada, tem que ler vários livros, né, Arthur? Imagino que você também deve ler demais por causa do inglês. Conta pra gente isso também, da sua rotina nessa parte da leitura ali pra desenvolver ainda mais o seu inglês. Como que você faz? Como que é o seu dia a dia? Meu dia a dia em relação à leitura é bem... Hoje em dia eu tenho uma relação melhor com a leitura. No passado eu tinha uma relação eu tinha uma dependência, porque quando você começa a empreender, você percebe que você tem vários furos no seu jogo. Você percebe que tem muita coisa que você não faz ideia e você precisa de correr atrás dessa informação. Então você começa a ler um livro atrás do outro e eu acho que isso me atrapalhou, porque eu comecei a sentir a satisfação de ler um livro como se fosse a satisfação de executar o que o livro pede. Então eu tava lendo e achando que aquele era o fim. E o fim nunca está no livro, está no que você faz com as informações que estão no livro. Então hoje em dia, esse ano eu já li 2 livros. Em comparação com o passado é pouco, porque eu lia muito mais. Então eu leio razoavelmente pouco, mas eu aplico muito mais do que eu leio. E eu prefiro hoje em dia ler um livro mais de uma vez, ao invés de ler vários livros. Então, eu preciso... E eu não utilizo os livros para aprender nada relacionado ao inglês. É muito relacionado à minha área de atuação como empreendedor agora. Em relação ao inglês, eu sempre faço cursos, minha esposa, ela é australiana, então ela me ajuda bastante com essa parte de desenvolvimento. E então, cursos, conversando com ela, conversando com outras pessoas de fora também, porque a gente faz parte de um grupo de gringos aqui em Belo Horizonte, então a gente tem essas oportunidades para estar sempre melhorando. Não, adorei suas dicas, né? Até porque isso também pro pessoal, né, de casa aí que tá empreendendo. Olha só que dica legal. Você falou, né, dos livros que antes você lia até mais pra hobby, aquela coisa toda. E eu sinto isso comigo também, você acredita? Assim, antes eu gostava de uns livros de historinha. Hoje em dia não tem tempo, né? Então eu já leio logo o de vendas, o de técnicas. Nossa, persuasão, de gestão... Gestão financeira, liderança. Muita coisa que a gente tem que aprender. Muita coisa. Até gestão financeira, liderança, também parte de delegar tarefas que muitas vezes a gente não sabe como delegar. Sim. Como inspirar a equipe. Nossa, tem tantos assuntos, né, que um empresário precisa de... E um pouco de jurídico, né, que eu nem tento. E na infância, Arthur, teve algo que você sentiu que te levou a ser o que você é hoje? Eu não me recordo de nada que tenha me marcado na minha infância. Mas eu acho que a pessoa que eu sou hoje reflete bastante a pessoa que eu fui na minha infância. Então eu sempre fui um cara que me dediquei àquilo que eu estava fazendo. Então eu sempre tive esse lado muito de eu vou fazer isso e eu faço de verdade.
Eu sempre corri atrás das coisas que eu sempre quis, sabe? Então, eu não teve um evento que eu possa te falar, nossa, esse evento me marcou. Eu acho que minha vida eu não tenho eventos que, de fato, marcam uma mudança. Eu sou um cara que uma vez que eu decido, eu faço e não preciso de, tipo assim, não preciso de uma tragédia, não preciso de um trauma, não preciso de um momento pra me despertar. Eu não sou um cara motivado. Se você me perguntar assim, você é um cara motivado? Não sou um cara motivado. Eu sempre ajo por razão e disciplina, simplesmente porque, olha, isso aqui faz sentido. Então, nesse caso, eu não tenho um exemplo bem claro de algo que tenha acontecido. E a engenharia civil, você acha que ela te ajudou na sua carreira de alguma forma? Não. Eu já tive uma conversa, assim, de horas com um amigo meu da UFMG, o Pedro Arthur. Muito amigo Manda meu. Um abraço pro Pedro Arthur. Essa mensagem aqui é pra você. Embora a gente conversou por horas e ele batendo na tecla, cara, você não seria o empresário que você é hoje se você não tivesse feito engenharia civil na UFMG. Eu falo, cara, sim, eu concordo contigo. Só que eu também não seria o empresário que eu sou hoje, porque eu teria mais ferramentas de empresário. Eu acho que a engenharia civil me ensinou algumas coisas. Exemplo, trabalhar bastante e não ter medo de nada. Porque durante o meu curso a gente enfrentou coisas que a gente achou assim, poxa, isso aqui eu não consigo fazer. A gente teve várias matérias bem difíceis e acaba que o seu mundo foi abrindo. À medida que você ia passando pelas matérias, você falava assim, poxa, aquela que era muito difícil, eu consegui passar. Nessa aqui eu também vou conseguir. Então, assim, abriu muito minha mente. Então, eu acho que esse lado é positivo. Mas se eu olhar os outros lados de áreas que eu desenvolvi, tipo, isso dava, isso dava concreto. Isso dava aço, né? Estruturas de aço, conexões. Poxa, madeiras, estruturas de madeira. Estudava solos, estudava estradas. Como que isso vai me ajudar, de fato, como empreendedor no ramo do ensino de inglês? Então, acho que muitas coisas fugiram bastante das ferramentas que eu preciso hoje em dia, mas eu sei que teve coisas ali que fizeram a diferença. Eu acredito que a engenharia, ela ajuda também muito a gente no lado financeiro, você não acha? No sentido, como é uma área de exatas, ela ensina muito você fazer uma certa lógica para as coisas, uma lógica de percentual, uma lógica de isso aqui tá caro ou barato. A engenharia, ela gosta muito disso, né? Tanto é que a maioria dos empresários e donos de bancos são engenheiros, né? Sim, nesse lado eu concordo bastante também, porque a gente lida com números desde o primeiro período e temos matérias de custos, né? Tinha custo, quanto que orçar, quanto tempo vai levar para fazer isso. Então, assim, você tinha que fazer uma planilha de custo, acompanhamento. Então, isso aí, de fato, tem uma interface com a vida de um empresário. Sim. Então, isso aí me ajudou nessa parte de lidar com números, de entender, tem que fechar a conta. Porque eu acho que tem muita gente, muito empresário que inicia, um pessoal que talvez venha de outras áreas, exemplo, uma área mais de humanas. Sim. Esse pessoal não entende muito, o que é fechar a conta? Para mim, isso tá claro. Chega no final do mês, eu sei se minha empresa tá saudável ou não. Eu acredito que uma pessoa que não tem essa experiência prévia, essa pessoa teria mais dificuldade. Então, nessa área eu concordo contigo também. E como que surgiu a AM Consultoria de Inglês? Surgiu de uma experiência... a AM Consultoria, ela surgiu de uma história muito longa, mas ela, de fato, iniciou quando eu fui para Noruega para passar em qual ano, mais ou menos? Isso foi 2019. Eu fui para Noruega. E eu fui para Noruega com a ideia de... Eu vou ficar aqui com a minha esposa, com a Michelle. E foi durante a pandemia. E depois que a pandemia... Porque a gente achou que a pandemia ia acabar nos 3 meses, né? Todo mundo achou. E aí eu fui para lá e a gente falou assim... Poxa, a pandemia acabando, a gente volta para a Austrália. E a pandemia durou bastante. E a 2 Austrália, anos, no mínimo. E a Austrália não abriu. Os países abriram muito mais rápido, tinham mais flexibilidade para receber pessoas, mas a Austrália não. E eu fiquei lá por muito tempo e eu já não estava satisfeito nos anos anteriores de estar trabalhando como engenheiro na Austrália. E eu falei assim, olha,
beleza, a Austrália não tá abrindo, não tá dando essa oportunidade, e eu tive tempo para refletir. Eu acho que a pandemia foi muito bom por isso. Eu acho que muitas pessoas tiveram a oportunidade de pensar, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí eu tive esse tempo e chegou no momento que eu falei, olha, o que eu fiz na vida, que eu passei por muito perrengue, foi estudar inglês. Eu comecei na fase adulta, eu passei por muito perrengue e eu vi que as propostas estavam bem ruins do mercado. Eu tinha comprado cursos ruins, tinha trabalhado com pessoas que não me levaram onde que eu queria. Eu falei, cara, eu já passei por todo esse perrengue tentando estudar. Já estudei na Austrália no meu curso de graduação. Já voltei para a Austrália trabalhando como engenheiro e superei isso tudo. Faz muito sentido eu começar a AM Consultoria. Aí eu fui fazer um curso de Cambridge, que é um curso de professor para eu ser especialista naquilo. E aí veio a ideia de, vamos fundar a AM Consultoria. E aí que a AM Consultoria de fato iniciou. E nessa época você já estava com a sua esposa? Sim, a gente estava nessa época, isso tem 2019, a gente tinha 4 anos de relacionamento. 3 para 4 anos de relacionamento. A gente já... E a ideia foi unânime? A ideia foi minha. A ideia foi só minha. E nesse momento, a Michelle sempre me apoiou, mas ela não... me apoiou no sentido de que, no início, hoje somos sócios. No início era assim, poxa, você quer fazer isso? Beleza, pode fazer. Mas ela não estava inicialmente no projeto. Porque a minha ideia não era nada... Não é uma ideia, vamos dizer, pro lado... Pelo que você conhece, pelos seus pais, se você conversar com eles, falar, olha, eu vou sair da engenharia e vou virar professor de inglês. As pessoas vão pensar assim, mas... Como é que você vai se manter? Porque eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, elas entendem que dinheiro está em profissões. Eu acho que isso tá caindo muito por terra. Não está em cima de profissão, está em cima de qualidade, está em cima de impacto. Então, nesse momento, é engraçado, como é que eu tô pensando aqui, como é que eu fiz isso de fato se era tão difícil? Eu simplesmente falei, olha, eu vou fazer isso. A Michelle falou, beleza, eu vou te apoiar, legal, você pode ir. E eu fui sozinho. Foi eu, basicamente, com as minhas ideias, falando que esse seria o meu momento de fazer essa transição. E depois de 1 ano, quase 1 ano, um pouco menos de 1 ano, a Michelle virou minha sócia. Eu acho que ela conseguiu ter a mesma visão que eu tive. E o Pedro também virou meu sócio. Então, somos 3 sócios hoje em dia na AM Consultoria de Inglês. E a AM significa Arthur e Michelle? Não, a AM não significa Arthur e Michelle. Porque a AM Consultoria foi criada antes de ter Michelle na AM Consultoria. É porque inicialmente foi por causa... Eu não tinha, na verdade, foi por falta de criatividade. Aí foi Arthur Mourão. Exatamente. Foi muito falta de criatividade. Eu falei assim, eu vou criar um nome, mas eu não quero um nome clichê. Eu sempre pensava nos nomes assim, tipo assim, uns nomes mais marcantes, mais fortes. Eu falava, caramba, minha escola vai ser um nome de um clichê, uma coisa assim que as pessoas... Porque tem alguns cursos que falam, sei lá, sucesso consultoria de inglês. Sucesso não conversa muito com a linguagem que eu utilizo. Então, falei assim, eu tenho que ter um nome forte no mercado e eu pensei, poxa, uma sigla seria legal. Falei, que sigla que eu vou utilizar? Aí eu falei, vou usar a AM, porque eu gosto... Meu nome é Arthur Matheus Mourão, mas eu gosto muito do Mourão. Eu falei assim, vou usar A de Arthur e M pensando em Mourão. E aí virou a AM Consultoria de Inglês. E a sua consultoria de inglês, como que funciona a sua metodologia? A nossa metodologia é a metodologia de Cambridge. Então, as escolas do mercado, elas focam em metodologias próprias. Então, elas desenvolvem algo e falam, isso aqui vai funcionar para você. E eu apanhei muito estudando em escolas tradicionais. A AM Consultoria, não. Percebendo toda essa dor que eu tinha passado, todas essas dificuldades, falei, vamos fazer alguma coisa que dá certo, que é ensinado fora do Brasil, que o mundo todo aprende, vamos utilizar isso? Então, eu fiz esse curso de Cambridge, que é um curso profissionalizante para professor, e a metodologia que a gente aplica é uma metodologia focada na fala, que é uma coisa muito difícil hoje em dia no mercado. O mercado foca em outras áreas pelo fato de conseguir ter uma turma maior. Se você não focar na fala, você pode ter uma turma de 40, 50, uma turma de 20. Então, a AM Consultoria segue uma metodologia comunicativa para que os alunos consigam ter o resultado esperado. Então, o seu é mais conversação e ele também é mais personalizado.
Sim, a gente tem... O nosso curso ele é mais direcionado à conversação. Eu tenho medo de falar conversação por conta das propostas do mercado. Porque o mercado ele tem aula de conversa. Bota um tanto de gente na sala e fala, bate papo aí. E não é o que a M Consultoria faz. A M Consultoria tem aulas planejadas para que o aluno, no final da aula, ele consiga fazer algo que ele não conseguia fazer antes. Então, não é uma aula aberta. Tipo o quê? Por exemplo, se você falar assim, eu quero na minha viagem conseguir fazer compras numa loja de departamento. A gente vai trabalhar as frases que são esperadas, o tipo de comunicação que é esperada para você fazer uma compra. E no final da aula, você tem que conseguir fazer isso. Não faz sentido nenhum eu te botar numa aula, por exemplo, chegar e falar, vamos conversar aqui sobre o seu dia a dia, Fernanda. Não vai dar certo. Porque o seu dia a dia é muito distante de você conversar com uma pessoa dentro de um contexto específico. Então, a M Consultoria faz algo personalizado, pensando em você. Arthur, eu quero viajar. Quero comprar alguma coisa fora. Quero pedir informações em inglês. Quero passar pela imigração em inglês. Legal. Quero passar numa entrevista de emprego. É isso que a gente faz. Legal também. Na entrevista. Sim, é algo que tem alta demanda na M Consultoria de Inglês. São pessoas querendo passar entrevistas de emprego em inglês. Então, a gente trabalha com coisas específicas. Então é isso que diferencia vocês das demais escolas de inglês, ou não? Sim, a metodologia é uma delas. A gente tem também o acompanhamento. Nosso acompanhamento é muito diferente. Numa escola normal, você sai da escola... eu tenho aula, saiu da escola, já não tem mais nenhuma relação com o professor, com o especialista. Na nossa escola, não. A gente tem o professor no WhatsApp com o aluno, qualquer dúvida, ele fala direto com o professor, não tem que passar por ninguém. A gente tem consultorias para os nossos alunos, então o aluno que está dentro do curso, ele tem uma consultoria 1-a-1 com o professor para fazer avaliação, para definir as estratégias, para definir os objetivos daquele aluno, e a gente tem a plataforma que o aluno faz atividade, recebe feedback do seu professor lá, não é uma pessoa aleatória, então o acompanhamento seria um outro ponto, e o último ponto seria a transparência. Na nossa empresa a gente não vende aquilo que o mercado diz que você consegue alcançar. A gente vende verdades, porque o mercado está muito acostumado a falar, olha, com 1 ano você chega, não sabe nem o seu ponto de início, não sabe aonde você quer ir e promete fluência. Sempre usa essas palavras mais... com definições mais difíceis e também corrompidas, né? Porque a fluência não é uma coisa tão clara no mercado. Hoje em dia tem gente que fala que fluência é nível intermediário, tem gente que fala que é nível avançado. Então a gente trabalha sempre o seu caso. Poxa, Fernanda, você quer chegar aonde? Você tá onde? Você tá aqui? Beleza, vai levar 1 ano e meio. Arthur, 1 ano e meio? Beleza, Fernanda, se a gente quiser chegar em 1 ano, a gente precisa de fazer mais. Eu sempre trabalho com a verdade porque é importante que você entre no curso, que você goste, que você recomende o curso para outras pessoas. Porque é assim que minha empresa cresceu até hoje. Foi através de indicação. Sim. Então, a gente lida com verdades e esse lado da transparência. Então, por isso que a gente é um diferencial nosso, a transparência também. E como que você acha que a fluência em inglês interfere nas carreiras dentro do Brasil e em outros países? A fluência em termos de carreira é algo necessário. Tem gente que acha que para viagens você pode ter o inglês uma comunicação básica. Não precisa de mais, tá? Tipo um inglês pocket. Isso, em inglês bem information mesmo, um negócio bem que você vai chegar lá, falar uma palavra ou outra, apontar, fazer mímica. Isso aí não tem problema nenhum, você chegar e dar o seu show e tentar se comunicar e conseguir se comunicar. Mas quando se fala de trabalho, a gente está falando de algo muito mais sério. Algo que envolve o financeiro seu, algo que vai influenciar também a sua empresa. Então, se você hoje em dia não entender bem o seu colega de trabalho em inglês, provavelmente você vai cometer um erro no projeto que vai custar algo para a empresa, vai custar certamente a sua reputação da empresa e possivelmente seu cargo. Então, a fluência ela é necessária. E a fluência que eu falo assim, um nível de comunicação que você comete pouquíssimos erros e que você entende 95% da comunicação que está sendo feita, e quando você não entende, você consegue perguntar e ser muito eficiente na sua comunicação. Então, é assim que a fluência impacta uma pessoa que está no mercado de trabalho hoje em dia. E quais os perfis que vocês mais atendem de alunos? A gente trabalha com alunos que
querem crescer na sua carreira, sendo um aluno que já está no mercado brasileiro, trabalha para uma empresa nacional e quer uma promoção. Um outro perfil que a gente tem é uma pessoa que está trabalhando para uma empresa brasileira, mas quer uma vaga numa empresa de fora para ela ganhar em dólar. Temos esse tipo de aluno também. E temos alunos que querem viajar para fora do Brasil, seja para morar ou só para visitar, né, para turistar. Então, esses são os perfis que a gente trabalha hoje em dia. E quais os desafios que seus alunos mais enfrentam? O desafio normalmente é tempo, porque eu trabalho com público adulto. Eu não trabalho com criança, eu não trabalho com adolescente, eu trabalho só com adultos. Qual que é a faixa, mais ou menos? Hoje em dia, a maioria dos nossos alunos está entre 25 e 37 anos. Essa é a nossa faixa. A gente trabalha a partir de 18, né? Só que hoje em dia, eu diria que 90% dos nossos alunos está entre 25 e 37, 38 anos. Conta pra gente um caso de sucesso. Eu tenho vários casos de sucesso dentro da minha empresa. Eu tenho o caso exemplo, a Fabiola. Ela é uma aluna que teve aulas com a Michele, que tem aulas com a Michele, né? Ela chegou na nossa escola tem 1 ano, ela saiu do nível A2 com 1 aula por semana. Agora ela está no nível B2, algo que não se vê no mercado. Você você passar por 2 níveis num período tão curto de tempo e fazendo 1 aula por semana. Ela é um caso de sucesso. A gente já teve aluno que já foi para a Austrália, 2 alunos que já foram para a Austrália, foram trabalhar como engenheiro. A gente tem uma aluna que estava no Chile, começou a fazer inglês com a gente, agora já conseguiu um emprego nos Estados Unidos. A gente tem... Eu acho que esses 4 exemplos que eu dei são exemplos de sucesso na nossa empresa. A gente tem também uma funcionária pública, ela começou com a gente no nível B1, agora ela já está no nível B2, C1, ela está indo para o nível C1 de comunicação. Eu sei que essas terminologias às vezes parecem muito subjetivas, mas pensando num aluno que comunicava, vamos dizer, no nível B1, comunicação muito básica, uma comunicação muito simples, para uma comunicação muito mais sofisticada, muito mais rebuscada e conseguindo entregar a mensagem muito mais fácil e conseguindo ser você mesmo no idioma. E como que você acha que a tecnologia interfere no aprendizado do inglês? A tecnologia é super importante, porque ela traz ferramentas. Tem muita gente que acredita que tecnologia é a saída, é o resultado. A ferramenta, se você não a utilizar, você não vai conseguir ter o resultado que você busca. Eu acho que o mercado, ele já vendeu tantos resultados rápidos, tantas mentiras, né? Isso aqui vai mudar o jeito que você aprende inglês, você aprende inglês 5 vezes mais rápido. Normalmente, os incrementos que a tecnologia traz é um incremento, sei lá, ganha 10% mais de eficiência, você consegue aprender 20% mais rápido porque você tem acesso a ferramentas que conseguem replicar o dia a dia. Então, a tecnologia é algo muito importante, mas tem que ser utilizada. Um aluno adulto, o problema é que ele tem um problema de tempo. Se você tem uma tecnologia e você não tem tempo para usar a tecnologia, não vai fazer diferença nenhuma. Hoje em dia, na AM Consultoria, a gente tem inteligência artificial. Diretamente no WhatsApp, a gente criou pensando, poxa, a gente tem que criar algo que vai ser fácil para o nosso aluno utilizar. Hoje em dia, o aluno ele consegue conversar com a inteligência artificial a qualquer momento, por texto, e se ele mandar um áudio, ele recebe um áudio de volta. Então, é uma maneira que a gente aumentou a exposição do aluno ao inglês, né? Ao ensino, ao dia a dia do inglês, só que tem que ter o lado do aluno no sentido de tempo para ele colocar nessas atividades. Então, a tecnologia é super importante. E nesse caso do áudio, do aluno ali conversando dentro do WhatsApp, isso é um bot que vocês criaram? Sim, a gente criou um bot e esse bot, a gente treinou o bot de acordo com o nível do aluno. Então, que legal! Sim, e o bot, uma característica do bot é que ele salva a conversa. Ele salva, ele cria uma memória da conversa. O que acontece? Se você, Fernanda, conversar com o bot, você falar assim, eu tenho um cachorro e meu cachorro se chama, sei lá, Valkyria. Tá. E aí, ele vai, se você falar alguma coisa durante uma conversa depois, ele vai falar, se eu falar de cachorro, ele vai falar, e a Valkyria? Ele vai trazer algo da sua vida. Então, ele vai entender, primeiro que ele vai entender seu nível de comunicação, ele vai entender quem você é, ele vai entender sobre as suas conexões e ele vai conversar como se fosse um amigo. Você não
você tá conversando comigo, se você falar de, sei lá, dos seus pais, vai chegar um dia e falar, seu pai, sua mãe, vou fazer esse tipo de pergunta. Então, o bot, ele traz isso contigo, a inteligência artificial é muito inteligente. E eu acho que é difícil da pessoa entender, assim, o poder que essa tecnologia traz. Não, com certeza. E é quase uma terapia, né? Demais. Pode falar, pode se abrir pro bot, pode se abrir, não vai ter julgamento. E eu gostei muito de saber dessa tecnologia que vocês implantaram. Você quer falar mais um pouco sobre ela ou tá tranquilo? Não, eu acho que era basicamente isso. Foi um diferencial. Sim, eu acho que é uma característica, é algo que a gente trouxe para a M-Consultoria, uma tecnologia que pode fazer a diferença. E a única dificuldade que a gente está enfrentando é fazer com que o uso se torne frequente. É basicamente dar mais exposição para o aluno, porque a tecnologia pode mudar totalmente o jogo, sabe? E para quem está começando, o que você acha que a pessoa tem que fazer para aprender o inglês de uma forma mais eficaz? A pessoa ela tem que entender que a internet tem muito conteúdo fragmentado e ela não pode ir seguindo o que todo mundo fala. Porque as pessoas falam coisas que funcionam para níveis diferentes. Exemplo, muita gente fala, assiste filmes em inglês. Peraí, um aluno iniciante tem que assistir filme em inglês? Aí a pessoa iniciante não sabe nada de inglês, começa a assistir filme, depois o 5º filme já não aguenta mais, fala, isso aqui não é pra mim. Será que faz sentido alguém que sabe quase nada assistir um filme em inglês? Será que a pessoa vai acostumar com as palavras em inglês e em algum momento a chave vai virar? É o que o mercado vende bastante. Sim. E isso não acontece. As dicas da internet são dicas mais superficiais e a pessoa não pode seguir o que as pessoas estão falando na internet. Precisa de uma pessoa. Pode ser uma pessoa que tenha passado pelo processo e uma pessoa também que tem algum tipo de graduação como professor. Porque a maneira que eu aprendi, a maneira que você aprendeu, se você juntar 20 pessoas aqui, cada um vai falar que aprende de um jeito. Só que você não vai seguir alguém porque ela aprendeu assim. Você tem que seguir aquilo que tem estudo, já foi comprovado para você ter o melhor resultado. Então, eu acho que essa é a minha dica. Não sigam as pessoas que dão... Várias pessoas que dão diferentes dicas na internet. E qual o conselho que você dá para quem tá tentando aprender inglês sozinho? Entra na minha escola. Para quem tá tentando aprender inglês sozinho, não tente aprender inglês sozinho. Essa é uma dica muito séria. Por quê? E eu vou ser bem claro, não é que você não consiga aprender inglês sozinho, é que leva muito tempo, mas muito tempo. E talvez você não é autodidata. Então, vai ser muito mais difícil para você e o que pode levar... sei lá, algo que pode levar 2 anos, para você vai levar 10 anos. Eu não sei sobre você, mas eu não quero perder tempo na vida. Hoje em dia, a gente investe para ganhar tempo. Sim. A gente compra tempo. E se você quiser economizar dinheiro, talvez você vai economizar, mas você vai pagar tudo em tempo. E assim, para um adulto é muito difícil fazer essa escolha. Eu acho que é uma escolha meio burra, para ser bem sincero. E uma dica rápida para quem quer melhorar no inglês hoje? A dica rápida... Ixi, dica rápida. Difícil, dica rápida. Uma dica para quem quer melhorar no inglês, essa dica vai ser para aluno iniciante. Não assista filmes em inglês achando que você vai melhorar porque em algum momento as coisas vão se encaixar, porque não vão se encaixar. Não leia textos longos em inglês, porque... Você não está preparado para esse nível, você vai mais ficar traumatizado do que desenvolver. Pegue textos curtos com perguntas de compreensão. Umas frases soltas, né? Umas coisas muito menores, coisas que são mais... que são menores que você consiga digerir. Então, não tente essas soluções que já estão muito disseminadas no mercado. Tente coisas menores e coisas alinhadas ao seu nível. Se você é iniciante, você precisa necessariamente fazer coisa de iniciante. Se você fizer coisa de intermediário ou avançado, você vai se queimar. Se hoje em dia você for na academia e dobrar o seu peso, seja o que for, no supino, se você dobrar o seu peso no supino, você tá enrolado. Você vai achar que a academia não é pra você.
Simplesmente. Então, tem gente que faz isso no inglês e acaba ficando traumatizado. E quais as verdades que as pessoas não costumam dizer sobre o inglês? Você precisa de alguém para você aprender inglês. Você precisa de falar com alguém. Eu acho que essa é a mensagem que as pessoas mais esconde por aí. Hoje em dia o mercado vende vídeo, o mercado vende livro, o mercado vende áudio, o mercado vende podcast, e aí as pessoas estão, eu vou escutar um podcast no carro, voltando para casa, que aí eu vou aprender a falar inglês. Eu comprei um livro, sempre pensando na forma receptiva, não produtiva. Receber informação é fácil. Você falar comigo, eu entender inglês? É fácil. Você me entregar um texto e eu ler inglês, é fácil. Quero ver você falar. E para você desenvolver essa habilidade de fala, você precisa de alguém para te escutar e para te dar feedback. E o que te motivou até hoje para continuar empreendendo na AM Consultoria? O que me... Você repete a pergunta, por favor? O que te motivou até hoje para continuar empreendendo na sua empresa? Continuar empreendendo. Eu acho que essa resposta vai ser não vai ser uma resposta muito legal, não. Porque eu... Não, lá vem bomba. Tem que ser muito sincero, tem que ser bastante sincero. Eu acho que eu tomei uma direção que eu acredito bastante, que eu não deixei de acreditar desde o início. E eu percebi que tem várias pessoas que não acreditam e tá tudo certo. Mas assim, no dia a dia, repetidamente eu penso, falo assim, não, vai dar certo. E eu acredito que vai ter muita gente que não acreditava, que vai passar a acreditar. Então, é uma das razões, de algo que me deixa... que me faz querer fazer o meu projeto crescer cada vez mais, fazer com que, poxa, eu tive a visão de um projeto, eu estou executando, estou crescendo todos os dias, e eu vou mostrar que é possível fazer isso. Para as pessoas que falaram mal e para as pessoas que falaram bem. Você quer provar. De certa forma, sim. Embora não seja bonito, né? Falar, poxa, mas eu tenho isso dentro de mim. Eu acho que eu não sou uma pessoa que eu tenho que esconder as coisas. Não preciso de ficar, poxa, não, quero fazer isso porque é algo que eu sempre sonhei. Ter uma escola de inglês não foi algo que eu sempre sonhei. Foi um sonho muito mais... de pouco tempo pra cá que eu tive esse sonho. Então, assim, eu sou um cara mais honesto. Então, pra ser honesto contigo, é algo que eu acredito, sempre acreditei desde que eu pensei no projeto, é algo que eu vou fazer acontecer. Assim, iniciei sozinho. Hoje em dia já somos mais de 10 colaboradores. Hoje em dia, nos últimos 2 anos, a nossa empresa duplicou cada ano. Então, assim, a gente está crescendo bastante. Então, é um projeto que já vem dando certo, mas pro nível que já foi pensado, a AM Consultoria hoje é um neném. Então, a gente vai fazer muito barulho no mercado, se Deus quiser. Que bom! Fico muito feliz. Desejo muito seu sucesso, seu crescimento. Tá de parabéns, né? Muito obrigado. Pelo tanto de experiência também. Achei super legal. Tem algum livro que você recomenda hoje? Tem um livro que eu li, isso já tem mais... Eu acredito que já tem uns 8 anos que eu tenha lido esse livro. 8 não, 7 talvez. O Ego é o Inimigo, do Ryan Holiday. Já li muito bom. Isso é um livro muito legal, porque à medida que o tempo vai passando, você vai entendendo que tem muitas coisas que não é sobre o outro, é sobre você. Então esse livro me fez pensar aí sobre as minhas atitudes, a maneira que eu vejo o mundo, mudar um pouco a percepção. Uma coisa também que eu acho importante, apesar de todo mundo falar que o ego é o inimigo, que não pode ter ego, eu tava escutando um podcast esses dias que fala justamente um pouco do contrário. Fala que você tem que ter ego, sim, em certas ocasiões, igual você acabou de dar uma resposta anterior, que é um pouco de ego. Total. Então, assim, tem hora que o ego é necessário pra gente conseguir ir atrás do que a gente quer. Então, eu acho que é o equilíbrio. Exatamente. Muitas coisas na vida a gente acha que é um lado só, né? Tipo assim, tem que ser isso aqui, tem que ser... Você tem que ser uma pessoa bonzinha. Peraí, você tem que equilibrar, você tem que saber os momentos. Não tá em ser o extremo A ou o outro extremo B. É você conseguir alternar de acordo com as situações. E eu já vi algumas coisas sobre isso. Eles falam que você tem que ter humildade e, ao mesmo tempo, ter um pouco de orgulho. Sim. Então, tem que ter os dois. Às vezes, as pessoas... hoje em dia, as conversas estão muito indo em direção ao
politicamente correto. É isso mesmo. Sou errado, sou ruim. Então as pessoas querem escutar muito esse lado. Não, tem que ser super, tem que fazer A, tem que fazer só A, tem que ser só desse jeito. Mas eu acredito que a gente tem que saber variar o nosso lado mais orgulhoso e nosso lado humilde, dependendo da situação e da pessoa também, né? Porque tem gente que não pode ter seu lado tão bonzinho assim, ou seu lado tão humilde assim. Às vezes você tem que se impor. E no mercado tem esse lado de se impor também. Foi até um lutador que ele falou que todos os alunos dele viram faixa preta. E aí ele é professor e ele falou isso no podcast. Ele falou, o ego é importante sim, porque senão como que o pessoal vai querer ser faixa preta? Né? Exatamente, você chegar num local que você trabalhou tanto e chegar e falar, não, eu consigo, isso aí é comigo, isso é comigo. E o ego ali. Exatamente, tipo assim, se você é a pessoa, mas você tá aqui fazendo o podcast, certamente você tem dentro de você que você é a pessoa preparada para isso. E se alguém entrar aqui e falar, eu vou fazer a apresentação. Não, eu faço. Eu tô no meu lugar, eu faço. Eu tô aqui, é eu que faço. Eu sei como fazer, já fiz com pessoas. Então é isso, não é o orgulho no sentido de pra passar dos meus limites. Não, é meu orgulho pra saber aquilo que eu já construí. Fala, pô, aqui eu construí, aqui você deixa. Aqui eu não sei, você me ajuda? É esse lado, entendeu? Gostei. E Arthur, o que é felicidade pra você? Essa pode ser de um sentido filosófico mesmo. Nossa, essa definição, ou eu não sei essa definição de felicidade, eu acho que todo mundo busca isso, né? Porque a gente busca em coisas materiais, em relacionamentos, a gente busca tudo, a gente acha que esse lance de ser feliz é o que todo mundo busca, e eu acho, nos últimos anos eu tenho pensado muito sobre isso. Eu acho que felicidade é bem momentânea, e é algo que a gente não deve buscar como sentido da vida, porque a gente vai associar muito felicidade a prazer. Então vai achar, eu sou feliz quando eu como uma pizza na sexta à noite, eu sou feliz quando eu tô viajando, sou feliz quando isso, A, B, C, aí você tá colocando essa felicidade, tá colocando momentos de prazer como felicidade. E eu acho que é algo que eu não acredito, que prazer tá associado à felicidade. Então, felicidade pra mim, eu acho que é muito mais se você se sentir útil. Vamos supor, alguém pede sua ajuda pra fazer alguma coisa. Você vai, ajuda essa pessoa, dá um sentimentozinho lá dentro, você fala assim, caramba, que legal, alguém contou comigo. Um aluno seu que chegou no objetivo dele, te manda uma mensagem, falou, eu consegui. Aí você sente aquilo, caramba. E aí, igual eu tô no meu Instagram, tô pedindo vários depoimentos, eu converso com os alunos, e assim, eles me contam coisas que eu não sabia antes, como a empresa conseguiu ajudar a pessoa. Então assim, esses são os momentos de felicidade. Eu acho que felicidade está muito associado, mas eu não sei nem colocar em palavras com ser útil. Eu acho que essa é a definição. E você tem algum projeto novo pela frente? Nenhum, nem meio. Não tem nenhum projeto, graças a Deus. Eu tenho o projeto que eu tenho e que eu tô focado bastante é fazer com que a M Consultoria ganhe muita visibilidade, que a gente cresça bastante. Então, a gente não tem nenhum projeto novo. Todos os projetos que a gente possa ter vai ser tudo associado à melhoria dos nossos serviços, ao crescimento da nossa empresa. Então, não tenho nada novo por aí, não. Você não pensa em uma colônia de férias com o pessoal? Não. Eu tenho... À medida que a gente foi crescendo, a gente foi recebendo várias propostas, não, né? Várias ideias. As pessoas, poxa, a gente pode pensar nisso. E no início eu acho que eu me deixava levar por essas sugestões. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente tá bem alinhadinho. Eu gosto bastante dessas ideias e eu prefiro ter um parceiro. Vamos supor, a pessoa fala, por que você não cria um programa de intercâmbio para os seus alunos? Legal. Aí eu chego assim e falo, nossa, muito legal. Deixa, quem que faz intercâmbio? Fulano faz intercâmbio. Beleza, vou lá, converso com ele. Falo, você é o nosso parceiro e você pode estar lidando com essa demanda. Para a nossa empresa. Eu posso ter esse tipo de serviço para os nossos alunos, mas eu não quero criar um produto extra para eu tirar o olho da bola, porque a bola é o ensino de inglês e eu quero que as pessoas tirem o máximo do ensino de inglês. Você quer manter o foco, né, Arthur? 100%. Não quer difusar, assim, sua atenção, né? Com vários projetos. Não. Essa é a realidade. Mas é assim que cresce, né? Muitas empresas, elas quando focam naquilo ali, é como diz, você pode ter 20 ideias, mas se você focar em uma,
durante, né, a longo prazo, médio, ela vai dar certo, porque você tá focado, não tem como. Exatamente. É esse lance de focar em uma coisa. E a gente já tá encerrando aqui nosso podcast. Arthur, eu costumo dizer que nesse final você tem que deixar 3 verdades, como se fosse até mesmo um legado, e não tá levando nada. Você não vai levar sua rede social, não vai deixar nada aqui, não vai deixar livro, filme, nada. E você tem que deixar só 3 frases. O que você diria se fosse seu último dia na Terra hoje? Número 1, cuide da sua família. Número 2, não faça mal a ninguém. Essa é pra pensar mesmo. Essa é difícil. Número 3, viva sua vida de tal forma que você não se arrependa de nada. Faça tudo que você decidir fazer. Que você pensar tudo que você quiser. E eu não tô falando do lado bonito da vida, não. Eu quis viajar, passei no cartão de crédito porque eu quero viajar. Tô falando muito mais dos seus sonhos. Não tô falando dos seus desejos, não. Acho que essas são as 3 mensagens que eu tenho pra deixar. Gostei muito, viu, Arthur? Você gostaria de acrescentar algo aqui hoje? Não, tá tudo perfeito. Acho que eu já falei demais. Nada, que isso. Se for pra gente te seguir, onde que a gente te encontra, o seu arroba? O meu Instagram é @Arthur Mourão Inglês no Instagram. Eu tô no LinkedIn também, Arthur Mourão, você vai conseguir me encontrar lá. E o nosso site é amconsultoriadeingles.com. Agora um bate-bola bem rapidinho, a brincadeirinha. Responda com uma palavra. Motivação. Bobagem. O que eu faço com ele? Produção. Não, vou ter que perguntar por que bobagem. Porque motivação é algo que oscila bastante. E a motivação, você pode iniciar um projeto na motivação, mas não vai te levar a lugar nenhum. Não é iniciar um projeto que vai te levar a sucesso, é muito mais a consistência. Então, assim, a motivação é disciplina. Então, eu acho que é uma bobagem e as pessoas, elas ficam esperando isso, como, eu não tô motivado pra fazer. Desde quando você precisa de motivação pra fazer algo? E concorrência? Necessário. Network? Crescimento. Inglês? Vida. Empreender? Dificuldade. Comunicação? Vendas. E engenharia? Agora te peguei. Engenharia. Tá faltando palavras para engenharia. Engenharia? Profissão. Não tinha nada melhor do que isso. Fiquei pensando em engenharia. O que é engenharia na minha vida? O que engenharia significa para você? Foi meramente uma profissão que eu decidi, né? Que eu decidi seguir na época e que, de fato, é uma profissão mesmo. Tipo, eu me graduei nisso, não vai além disso. Eu não sou um profissional da engenharia, mas eu tenho a engenharia como profissão, tá? Sim, tem um diploma. Eu tenho um diploma. É muito mais isso. Pelo que o nome traz, é uma profissão. Não tem muito impacto hoje em dia na minha vida. Você quer deixar algum agradecimento aqui hoje? Queria agradecer a você por ter me aturado aqui, ter me convidado, por ter tido tanta paciência.
Foi uma experiência muito legal, você é muito simpática. Eu queria desejar tudo de melhor para você nessa jornada, tanto aqui quanto nos seus outros projetos fora daqui. Você é uma pessoa de vários projetos. Sim. Então, eu queria te agradecer bastante pela oportunidade. Espero voltar aqui daqui a um tempo. Ah, com certeza. Pode vir, pode trazer a esposa. Michele quer vir aqui para dar um oi pra galera. Gente, pra quem não sabe, a esposa do Arthur está aqui hoje, sócia também, sócia proprietária, olha só. Vai lá, Michele. Oi, tudo bem? Hello. E ela é internacional, gente, é gringa. É gringa. Eu sou australiana e norueguesa. Aí, ó. Muito chique, né, gente? Aí, ó. Já estamos expandindo o podcast. Podcast internacional. Pessoal, eu gostaria de agradecer para quem ficou até o final. Foi um prazer ter você como audiência aqui hoje e aguardo vocês para o próximo podcast. Muito obrigado.